de X-Tudo Caboquinho, porque hoje é terça-feira e hoje tem Orlando Câmara conosco por aqui. X-Tudo Caboquinho, com Orlando Câmara. Olá para vocês, olá Rafael, olá Paulo, olá Jenny. Sabor de hoje é de morder a língua. Eu vim primeiro aqui hoje morder a língua. Eu me recordo que várias vezes eu falei aqui em público, para todo mundo ouvir e ficar registrado, que reforma de prédio histórico não constrói política pública. Eu não mudei de ideia, mas eu queria narrar um pouco a minha visitação feita esses dias a Bernardo Ramos, 17 de setembro, já com as obras do mirante da cidade sendo concluídas. E eu continuo com a mesma opinião. A reforma de um prédio não constrói uma política pública, mas ela pode mudar a paisagem e inspirar muita gente. Eu queria dar parabéns à equipe do IMPLURB, do Instituto Municipal de Planejamento Urbano, que foi quem traçou a obra, inclusive os arquitetos autores da obra são do IMPLURB. Eu infelizmente não sei o nome, não posso citá-los aqui nominalmente, mas gostaria de fazê-lo. Mas o que mais me chamou a atenção não foi nem o prédio da antiga Eletronorte, que virou um prédio funcional, transparente, orgânico, bacana e que tem a ver com a área portuária. Ele não era um prédio histórico, era um prédio muito feio, mal construído, e eles conseguiram transformar num objeto arquitetônico orgânico que não ofende a paisagem. Mas os cortes que foram feitos para a transparência daquelas ruas ao rio e ao porto são simplesmente sensacionais. Os cortes começam, inclusive, na casa que é da dona Alba Peretti. É uma pessoa que eu adorava, mãe de uma amiga nossa, Alessandra Peretti, que morava onde vai ser. Eu acho que é um gabinete de leitura das obras do Tiago de Mello, alguma coisa ligada ao Tiago de Mello. E eles conseguiram dar uma dinâmica àquelas ruas e fazer uma transparência. A intervenção de obra no aspecto viário, no aspecto de transparecer o horizonte, a paisagem, realmente foi muito, muito bem planejada e me pareceu muito bem executada. Inclusive, o início no Rio, da 7 de setembro, que era eternamente aquele asfalto cheio de buraco e lixo, foi todo cimentado, ou concretado, melhor dizendo. Tem pavers. Acho, inclusive, que quando nós tivermos uma grande enchente novamente, talvez se proteja melhor aquela área com a intervenção que foi feita agora. Quero dar parabéns. Fui fotografar, porque eu tenho essa mania de fotografar as coisas na chegada de um transatlântico. Mandei as fotos para você aí, Rafael, se puder mostrar para o nosso público se encantar um pouco que ficou a área. Eu tenho um carinho muito especial pela Bernardo Ramos, porque eu fui a pessoa, como gestor, que insistiu em realizar aquela obra e que entregou aquela obra. Eu acreditava naquilo naquela época e nunca me arrependi. E vejo hoje, 20 anos depois, a Bernardo Ramos sendo mais ou menos aquilo que nós queríamos que ela fosse. E aí a gente está às vésperas de uma eleição para prefeito, para vereadores. A gente tem que convocar os candidatos à prefeitura ou candidatos à Câmara Municipal de Manaus em pensarem, por exemplo, em projetos que estendam ao resto da cidade aquela dignidade urbana que eu vi naquela área ali da Bernardo Ramos, da 7 de setembro, lindeira ali com a rua próxima ao porto. Já imaginaram a gente sair dali, passar pelo Paço da Liberdade, que é a praça que fica em frente ao Museu da Cidade, e entrar naquela rua que tinha o Vagalume, o Aquarela, e chegar até a Matriz? Já imaginaram tirar da estação central dos ônibus da Matriz e colocar ali perto, num lugar coberto, tem espaço suficiente para as pessoas terem banheiro público e segurança, uma coisa que elas não têm na Matriz? É maravilhoso, né? Acho que a gente precisa de pessoas que ousem, que sonhem, que gostem da cidade. A temporada é para isso, é eleição para a municipalidade. Sonhem bastante, candidatos, sonhem e realizem. Agora, esse sonho, numa contrapartida triste que eu preciso fazer, ele está bastante comprometido em alguns aspectos. Eu vou dizer por quê. E aí não tem a ver mais com obra civil, não tem a ver com arquitetura, com preservação de patrimônio de interesse histórico em área urbana, nada disso. Na última semana, se eu não me engano foi na quinta-feira, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, através da sua Secretaria Nacional de Segurança Pública, fez publicar no site do Ministério um documento público chamado
Plano de Segurança Pública 2024, ano base 2023. É um documento consolidado pela equipe do Ministério, que juntou vários dados de várias unidades da Federação, alimentadas por suas unidades de segurança pública, e que mostra Manaus numa condição terrível. Manaus é a terceira cidade do Brasil em números absolutos de assassinatos, de homicídios dolosos, quando você mata com a intenção de matar. Você quer matar. Manaus, em termos absolutos, em termos numéricos, só perde para o Rio de Janeiro e para Salvador. Rio de Janeiro com, se eu não me engano, 1.118 assassinatos, homicídios dolosos, e Manaus no terceiro lugar com 896. Entretanto, se nós fizermos a proporcionalidade desses números, considerando os 6 milhões e 200 mil habitantes que o Rio de Janeiro tem, os 2 milhões e 700 mil tantos que Salvador tem, que é o segundo lugar mais violento do Brasil em termos absolutos, e os nossos 2 milhões e um quebrado de Manaus, e aí fazendo o cálculo, como normalmente os anuários estatísticos usam, por 100 mil habitantes, Manaus aparece como a primeira cidade do Brasil na taxa de homicídios dolosos, com dolo, com intenção de matar, de todo o país. E isso é aterrorizante. Até porque Manaus também aparece nesse mesmo documento do Ministério da Justiça, que consolida dados de 2023, como a primeira cidade em termos numéricos do Brasil em lesões corporais seguidas de morte. A primeira cidade do Brasil em termos absolutos e numéricos em latrocínios, roubos seguidos de morte. A 8ª cidade do Brasil em mortes no trânsito ou por causa dele. E a 6ª cidade do Brasil em feminicídio. Tudo isso tem que ser pensado. Eu vejo muito pouco se falar isso na mídia. É um assunto delicadíssimo, mas nós precisamos falar a respeito. E não é falar a respeito de maneira pequena para encontrar um culpado e usar isso politicamente, politiqueiramente, digamos assim. Politicamente é bom usar. O que não é bom usar é de forma mesquinha, politiqueiramente, aquela coisa pequena, de vila, de gente carreirista. Mas é preciso falar a respeito. Nós estamos chegando numa encruzilhada que talvez amanhã nós não possamos mais escolher o caminho. Manaus é a 2ª cidade com pior renda do Brasil, sendo o 7º produto interno bruto. O 7º ou o 5º, agora eu nem me lembro mais. Se eu não me engano, é o 5º produto interno bruto do Brasil, é Manaus. Essas questões todas têm que ser levantadas para essa eleição municipal. Inclusive porque o cofre público vem da arrecadação e é preciso que haja um orçamento que distribua para aquelas áreas onde são necessários investimentos. E nem sempre, na questão da marginalidade, apenas por isso resolve. É isso, Rafael, é isso, Diene, é isso, Paula. São assuntos complexos que se misturam em algum momento, mas eu quero que a gente possa ter uma eleição com um debate de propostas efetiva, mostrando o conhecimento de Manaus. Para vocês, uma ótima semana, que ela seja de equilíbrio, e para quem acredita, boa Páscoa. É hora de renascer.